E aí, como é que está o seu aluguel? Conseguiu renegociar? Está difícil de pagar agora durante a pandemia? Sibeli, tem muita gente que perdeu o emprego, perdeu a segunda renda, tem que pagar o aluguel. A gente vai falar agora sobre esta renegociação. Os direitos também daquele consumidor, daquele inquilino, que neste momento precisa chamar o proprietário, o dono do imóvel ou o responsável pela imobiliária e falar o seguinte: não tem condições de pagar o aluguel, não tem condições de pagar, não tem condições de me mudar também. Como é que fica? A Carolina Fernandes foi saber como os inquilinos de imóveis residenciais e comerciais também, que alugam as salas comerciais, podem agora fazer uma nova negociação, renegociar este valor para o pagamento do aluguel. Dá uma olhada. A crise do novo coronavírus tem provocado a redução ou o corte total na renda de muitos trabalhadores. E a situação para quem paga aluguel ficou bem complicada. E o Renan, que é estudante de jornalismo aqui da UFSC, é natural de Concórdia, veio para Florianópolis para estudar e desde que veio para cá fez o aluguel de um apartamento aqui pertinho da universidade. Só que com a pandemia teve que voltar para casa. Mas Renan, o aluguel do teu apartamento continua e você continua pagando, né? Como é que foi? A situação é difícil, manter um aluguel, mas conseguir um desconto, né? Isso foi exatamente assim, Carol. Como eu retornei para Concórdia devido à situação da quarentena e o fechamento do restaurante universitário com a suspensão das aulas, nós decidimos manter o aluguel ativo, mas solicitar que a imobiliária entrasse em contato com os proprietários para ver a respeito de um desconto. E nós conseguimos 3 meses com 20% de desconto cada, que já começaram a valer. Então isso ajudou bastante para que a gente conseguisse manter o aluguel ativo, porém com desconto para facilitar a situação. O Renan conversou com a imobiliária e o desconto no aluguel deu um alívio para as contas do mês. 3 meses nós estamos com um desconto de 20% por mês. Acho que isso já facilita bastante o meu caso, e quando as aulas retornarem, já que nós não temos uma previsão, isso vai estar mais estabilizado. Eu pretendo também continuar em busca de novas oportunidades, sempre em Floripa, como eu estou na 5ª fase. Então, eu acredito que com o retorno das aulas, a situação deve se normalizar e aí o desconto já terá contribuído bastante para a manutenção, né, da minha estadia na capital. Para a Adriana, que tem uma empresa de eventos e aluga este espaço há 6 anos na região continental de Florianópolis, a negociação foi feita diretamente com o locador do imóvel. Quando a gente voltou a funcionar, eu fui até ele e tentei um acerto. Aí ele, graças a Deus, bem gente boa, ele está me ajudando. Até final do ano ele me ajudou muito. Me ajudou muito não. Se não fosse a ajuda dele, eu não teria aguentado, eu teria fechado. A relação boa entre os dois e a reserva financeira que ela já tinha ajudaram na negociação. Eu conversei com ele assim, ó, se não haver algum acerto entre a gente, infelizmente eu vou ter que abandonar. Aí ele disse, não, tu já está aqui há muito tempo, não é por isso, eu sei que está todo mundo ruim, né? Não é porque tu não quer pagar, a gente vai se acertar. E a gente se acertou. Para a Cleusa, que é corretora de imóveis, a boa relação com os donos dos espaços é fundamental para fechar um bom negócio. A gente tem uma relação bem próxima assim, com os inquilinos, com os proprietários, então foi bem tranquilo, para a gente não teve maiores problemas assim, de conseguir a negociação. Conhecendo a pessoa, tu sabe como, né, mostrar para ela que aquilo ali é importante naquele momento, né? Então eu acho que isso aí conta bastante. Segundo ela, a maioria dos acordos aconteceram nos imóveis comerciais e foi para estes que o desconto foi maior. Na verdade, assim, eu acho que as grandes negociações já aconteceram, né? E a maior parte delas, ou 90% pelo menos, eu acho que foi em cima daquelas pessoas que trabalhavam com comércio ou que tinham um comércio, né? Que realmente deixaram de ter a renda, né? Os demais que têm a renda certa, funcionários públicos e tal, não interferiam em nada, né? Mas nem sempre a conversa tem um saldo positivo. Por isso, é importante que inquilinos e proprietários conheçam seus direitos e cheguem a um acordo, nesse momento que é complicado e único para todos. E quais são os direitos de um inquilino? O cliente mesmo. É o que a gente vai saber agora conversando com o advogado imobiliário Guilherme Ziegler da Silva, que participa ao vivo com a gente aqui no SBT Meio Dia. Doutor Guilherme, muito obrigado pela atenção, bom dia para você, bom feriado. Seguinte, um inquilino, ele pode renegociar, ele pode ser atendido alguns
alguns pedidos dele podem ser atendidos neste momento de crise? Ou a imobiliária, o proprietário pode falar o seguinte, não, o valor é esse, ou você paga ou você sai. Como é? Que direitos são esses dos inquilinos? Certo. Bom dia, Fernando, tudo bem? Então, não existe, nesse momento, né, nenhuma legislação que obrigue o locador a renegociar o valor do aluguel, né? Porém, esse momento exige bastante sensibilidade e empatia de ambas as partes, tanto do locador quanto do locatário, né? Então, o locatário ele precisa procurar o locador para fazer essa renegociação e demonstrar, principalmente, que teve a sua capacidade financeira reduzida com a pandemia, né? Seja por extrato bancário, comprovante de renda, contra-cheque, né? Para sensibilizar o locador e buscar essa negociação. Doutor Guilherme, quais são os pontos que o inquilino deve colocar nesta renegociação? Chegando lá no proprietário, na imobiliária, o inquilino coloca exatamente quais pontos? Como fazer, como conduzir esta renegociação? Certo. Então, como eu falei, ele precisa apresentar que ele teve essa capacidade realmente financeira reduzida, né? E ele precisa também, talvez como argumento, colocar que a economia como um todo está sofrendo, né? Então, se ele deixar o imóvel, que garantia que o locador tem que ele vai conseguir locar aquele imóvel num período curto, né? Ou até mesmo ele provavelmente não vai conseguir locar aquele imóvel pelo mesmo valor que ele já havia alocado anteriormente. Então, é também um forte argumento para que os locadores busquem essa negociação, né? E outra coisa que foi para sanção agora é um projeto de lei que suspende as ordens de despejo até dia 30 de outubro. Ela ainda não foi sancionada pelo presidente, mas está em vias de ser sancionada. Então, esse é mais um argumento que o locatário vai poder utilizar para manter a sua alocação, né? Então, é o seguinte, o presidente Bolsonaro sancionando essa lei, ninguém vai poder ser despejado, mesmo com o aluguel em atraso. Isso pode ser barganhado com o seguinte, eu não vou conseguir pagar, não vai ter negociação, o valor que está eu não consigo pagar. Ou a gente renegocia, ou despejado eu não vou poder ser, vou continuar aqui sem pagar. É mais ou menos isso ou não? Isso, essa suspensão, são para ações movidas, né? Pedidos a partir de 20 de março até dia 30 de outubro, né? Que vai ficar suspenso se essa lei for sancionada, certo? Então, de fato, eles não vão poder ser despejados durante esse período. Depois, é claro, segue as regras normais da lei do inquilinato, né? Acordos temporários, por exemplo, redução no valor do aluguel durante um período curto, por exemplo, durante a pandemia agora, enquanto durarem essas ações de restrições nas empresas e tudo mais. Também é uma solução, doutor? Sim, com certeza. Na verdade, é isso que o locatário deve buscar, né? E sempre fazendo por um termo aditivo, de forma escrita, para que depois não venha ter problemas lá na frente com uma possível execução, né? Caso não comprove o pagamento integral do valor do aluguel. E na hora de comprar, um novo imóvel, na verdade, na hora de fazer, né, talvez um contrato novo de aluguel, o inquilino pode pedir quais benefícios. A gente sabe, viu, doutor, que agora são novas alternativas para você alugar um imóvel, uma sala comercial, uma casa, um apartamento, residencial. Neste momento, quais são os benefícios que esse inquilino pode ter? Olha, o que a economia nos mostra, né, que muitas empresas vêm fechando, vêm deixando os aluguéis, vêm rescindindo esses contratos e deixando os imóveis. Então, provavelmente, né, o locatário ele consegue aí um valor mais reduzido e condições melhores, né, para fazer essa locação nesse momento, né? Juros. As imobiliárias vão poder cobrar? Sabe que eu estou deixando o apartamento que eu moro, doutor? Porque eu deixei de pagar um dia, há 2 anos, nunca esqueci. Esqueci um dia, me cobraram quase R$500 de juros. Estou deixando o apartamento. Neste momento,
as imobiliárias ou o proprietário do imóvel podem cobrar juros ou é um benefício do inquilino também não pagar juros neste momento de crise? Não, infelizmente, as imobiliárias, né, os locadores, eles podem sim cobrar juros, não há nada que tenha alterado isso. É claro que o locatário ele sempre pode, demonstrando alguma situação particular, né, ir ao judiciário para buscar uma renegociação forçada, né, caso o locador não flexibilize nesse sentido. Muito bom, mas os juros podem ser cobrados então, o que é um absurdo, um dia você pagar quase R$500, isso é praticamente em todos os contratos. Doutor, obrigado pela sua participação, tudo de bom, bom trabalho, bom feriado para o senhor. Obrigado, bom feriado, Fernando. Marista, era isso então, algumas dicas para você que é inquilino, precisa renegociar o seu imóvel agora. Apertado aí, Marista, tem muita gente nessa situação, perdeu o emprego, ou perdeu a renda extra, não vai conseguir pagar, chama o imobiliário, o proprietário, faz uma renegociação, nem que seja um acordo temporário agora de alguns meses para reduzir um pouco o valor do aluguel, porque o proprietário também não quer ver o imóvel vazio, essa aqui é a verdade, vai ser pior. Então, quem sabe uma boa negociação, Marista.